Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração na manhã desse sábado. Sejam bem-vindos para juntos louvarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração para que Ele receba a nossa adoração. Tudo que for feito nesse lugar, venha exaltar o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te honramos, nós glorificamos o teu nome. Nós exaltamos a Ti, Senhor amado, porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso grande Senhor, e diante de Ti nos apresentamos na manhã desse sábado, ó Pai, para louvar o Teu nome, para adorar através de expressão, através das ofertas, através das glorificações. Fala conosco pela Tua palavra e recebe, ó Pai amado, as formas e expressões de adoração que oferecemos ao Teu nome. Aleluia, glória a Jesus. Adore ao Senhor Jesus na sua casa. Hoje nós nos unimos em adoração. Nós aqui na igreja, você na sua casa, mas juntos fazemos a mesma coisa, adoramos ao Rei Jesus. Recebe, Senhor. Nos reunimos para te adorar, Jesus. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, reina, glória, reina, toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, rei da glória, reina. Aleluia, Jesus. Nós te entronizamos, Senhor, nos louvores. Recebe a nossa adoração. Entronizado nos louvores do teu povo. Reina, 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 toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. aleluia, Jesus. O Senhor morreu a nossa morte, mas a tua palavra diz que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou com glória. Aleluia, e o céu te recebeu. Os anjos disseram isso. Vossas cabeças levantai. O Rei dos Reis, Jesus, entrou nos céus. Aleluia. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Toma teu lugar, as palmas. Na minha vida, toma teu lugar. Na minha família, toma teu lugar. Rei da glória, reina. Pega a sua voz. Toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar. Rei da glória, reina.
Glorifique ao Senhor Jesus, exalte a Ele. Tu és adorado, Senhor, neste lugar. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Aplauda ao Senhor Jesus na sua casa e glorifique ao santo nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor Jesus, como é bom te adorar, como é bom estar na tua casa. Ó Pai amado, como é bom sentir a tua presença ao nosso lado, nos confortando, nos dando paz, a paz que excede todo entendimento. Nós te adoramos porque o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cristo, Filho, Mestre, Jesus, dono de tudo, lindo Jesus, Rei meu e Senhor, amo ouvir tua voz, Deus de toda a criação, te adoro. Foi o teu amor que me invadiu, fez o que era morto enfim viver. Foi o teu calor que me aqueceu, fez a minha noite amanhecer. Glorifique, glorifique a Ele. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, pois só Tu és digno. Louve ao Senhor. Cristo, Filho, Mestre, Jesus. Ele é o dono Dono da minha vida, da sua vida, do mundo inteiro. Ele governa, Ele é soberano. Jesus, Rei meu e Senhor, amo ouvir tua voz, Deus de toda a criação, te adoro. Aleluia. Foi o teu amor que me invadiu, fez o que era morto enfim viver. Foi o teu calor que me aqueceu, fez a minha noite amanhecer. Foi o teu amor, Foi o teu amor que me invadiu, fez o que era morto enfim viver. Foi o teu calor que me aqueceu, fez a minha noite amanhecer. então nós viveremos para o seu louvor. Então eu viverei para o teu louvor. Então eu cantarei
eu cantarei para ti, Senhor. então eu viverei para o teu louvor, então eu cantarei para ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Ele nós rendemos adoração, a Ele nós exaltamos. Jesus é maravilhoso, porque no tempo que nós estamos vivendo, esse tempo difícil de tribulação, de aflição, às vezes nós pensamos que estamos perdendo alguma coisa, ou estamos com risco de perder alguma coisa, mas Ele deu tudo de si por nós. Ele deu a sua própria vida, Ele deixou um trono de glória, Ele deixou um céu de poder, e Ele veio viver com os homens, Ele veio viver com a humanidade, e isso nos dá conforto, isso nos dá consolo, porque quando a gente estiver enfrentando algumas aflições a mais do que essas que a gente está enfrentando, a gente sabe que Ele já venceu o pior por nós, Ele já nos deu a vitória que nós tanto precisávamos. Estávamos condenados à morte eterna, mas a morte de Jesus e a sua ressurreição nos garantiu vida eterna. Aleluia. Eu quero ler com você a palavra do Senhor nessa manhã, que está registrada em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos meditar nessa palavra a partir do versículo 1 até o versículo 8. O tema de hoje é: Jesus é o grande Senhor, Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor de todos, e nós vamos meditar nessa palavra de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 em diante. O texto diz assim, acompanha aí a leitura: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Aleluia. A Ele seja glória, o poder para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens do céu, e todo olho o verá, até mesmo aquele que traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. É nessa palavra que a gente quer meditar com vocês nessa manhã. E para isso, rapidamente, eu queria destacar algumas coisas importantes que o texto que nós acabamos de ler nos mostra. Tem algumas coisas, alguns detalhes que vão glorificando ao Senhor Jesus nessa palavra. O primeiro, o texto diz que o livro do Apocalipse é uma revelação do Pai entregue a seu Filho Jesus,
para que ele mostrasse aos seus servos o que ia acontecer a partir daquela visão que ele, Jesus, recebeu do Pai e está entregando e mostrando a João, para que chegasse até nós nos dias de hoje. Em segundo lugar, o texto informa que João foi o escolhido, porque ele era uma testemunha fiel da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Ele obedecia à palavra, ele colocava em risco a sua vida por causa da palavra, por causa do Evangelho. Em terceiro lugar, diz que é feliz aquele que lê, são felizes aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia e de tudo que está escrito no livro, aleluia, porque o tempo do fim está próximo. A gente tem falado isso em quase todas as pregações, em quase todas as mensagens. Houve um tempo que se dizia que as igrejas não pregavam mais sobre a volta de Jesus, agora ninguém pode reclamar disso. Nós estamos falando constantemente que o tempo está próximo, que o fim está próximo e que Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Porque muitas coisas que estão registradas aqui nesse livro já vêm acontecendo em ritmo acelerado. Em quarto lugar, dentro desse livro, existem 7 cartas que são direcionadas em primeiro lugar, em primeira instância, às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que a gente fala em primeira instância? Porque, em primeiro lugar, foram direcionadas a elas. Mas quando a gente lê essas cartas, Jesus está falando com todos nós, crentes desse tempo, daqueles que passaram depois que João escreveu a carta, do nosso tempo presente, daqueles que virão depois de nós, se Jesus não voltar na nossa época, no nosso século. Em quinto lugar, o autor das cartas é o grande, incomparável, todo-poderoso, justo, maravilhoso, fiel, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o eterno Jesus Cristo, aleluia. Ele é o autor, ele é aquele que ditou a carta, quem as escreveu, quem recebeu a responsabilidade de enviá-las às igrejas, foi João. E olha o que ele disse no momento em que recebia as instruções do anjo que Jesus enviou para entregar esses dizeres a ele. Por favor, acompanhe aí a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, um cinturão de ouro ao redor do seu peito, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram como bronzes numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Versículo 16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como se estivesse morto. Não tenha medo, ele me disse, eu sou o primeiro e o último,
Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, estas coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir, são fiéis, são verdadeiras. Aleluia! Ele está falando para João, incentivando João, não tenha medo de escrever. Em sexto lugar, esse texto tem uma promessa gloriosa. Jesus, o nosso Rei eterno, vem nos buscar. Ele virá buscar a sua igreja. Isso é conforto aos nossos corações. Lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, o capítulo, parece-me que é o 4, versículo 17 e 18, Paulo fala quando muitas pessoas estavam desesperadas porque os seus entes queridos estavam morrendo, e esse texto dá para ser aplicado muito bem agora, e Paulo entendia a dor das pessoas, porque estavam perdendo pessoas amadas, pessoas queridas, de repente, e aí ele fala assim, olha, eu sei que é doloroso para vocês, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, porque para os crentes a Bíblia diz que a morte é um sono, é um período de sono, que logo será despertado ao ouvir, ao anúncio da voz do arcanjo, indicando, anunciando que ele vem, ao soar das trombetas, todos irão acordar desse sono. E Paulo está dizendo, então, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem, porque o mesmo Senhor que foi para o céu, Ele virá com poder e grande glória, e aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele dizia assim, nós, se estivermos vivos, seremos transformados, e então todos juntos subiremos a nos encontrar com o Senhor nos ares, aleluia. É isso que Ele está tentando dizer para nós em todos os momentos. É difícil a dor da separação, é difícil a dor da morte, não é, embora se tornou algo natural pós-queda, mas eu ouso dizer para você que a morte não é natural, a morte é uma agressão ao plano divino, ela veio como salário do pecado, se não houvesse pecado, não receberíamos esse salário, viveríamos eternamente, mas o plano está em andamento, a morte será aniquilada, a morte será destruída, e todos viveremos eternamente, aleluia. Aquelas pessoas que você já perdeu, aquelas pessoas amadas, que até hoje a gente quando lembra, não acredita que elas partiram assim tão de repente, parece que ainda nós vamos nos encontrar novamente aqui nessa terra, aqui não haverá mais oportunidade, mas na glória, veremos essas pessoas, poderemos abraçá-las, poderemos convidá-la para ir dar uma voltinha lá na praça, onde tem a árvore da vida, sentar lá e dizer assim, vamos comer um fruto junto, não deu tempo de comer aquela última pizza, não deu tempo de comer aquele último churrasco, vamos comer agora da árvore da vida, vem comigo, aleluia, e nós estaremos lá, por toda a eternidade, adorando e exaltando ao Senhor Jesus, entre as nuvens do céu, Ele aparecerá e todo o olho verá. Esse é o grande Senhor, de quem eu quero falar com vocês nessa manhã. O Jesus desafiador. O Jesus que desafiou o sistema do mundo antigo, e do mundo presente e do vindouro, por nossa causa. Aquele que não teve medo de se expor em sua época, por causa do seu amor a pecadores. Aquele que tocou leprosos quando todos se distanciavam, quando todos excluíam, Ele se aproximou, Ele incluiu, e Ele tocou nessas pessoas. Ele conversou com leprosos, Ele conversou com os samaritanos. Aquele que comeu na casa de pecadores, e até dormiu por lá algumas vezes. Aquele que não permitiu que uma adúltera fosse apedrejada, antes que aqueles que estavam tentando fazer esse apedrejamento refletissem em seus próprios pecados, em sua própria situação, em suas próprias falhas. Jesus é aquele que curou a sogra do seu discípulo mais impulsivo. Jesus
é aquele que deu razão à nossa existência. Nós só existimos, e vocês que estão aqui, você que está em casa, nós só existimos por causa dele. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Existimos por causa dele. Vivemos por ele e para ele, porque tudo vem dele. Aleluia. Você pode erguer a tua mão na tua casa, aqui na igreja, e adorar esse Jesus? É isso que a palavra diz para nós. Jesus é aquele que olho nenhum viu, e mente nenhuma foi possível imaginá-lo antes do dia, ou até o dia da sua encarnação. Ninguém o viu. Depois disso, o viram como um homem encarnado, mas ninguém pôde vê-lo realmente como ele era, e como de fato ele é. O Deus glorificado, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Jesus foi suspenso em um pedaço de madeira. As mãos que ele próprio criou o maltrataram e o pregaram naquela cruz. A coroa real que colocaram sobre a sua fronte era feita de grandes espinhos que penetravam a sua pele, que feriam o seu corpo, que faziam sangrar. Foi assim que o levantaram zombando, como se ele fosse o rei dos judeus. Foi assim que quiseram expor, escarnecer dele, mas ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Diante dos seus acusadores, ele não proferiu nenhuma palavra de maldição, de reclamação, de murmuração. Ele continuou sendo o Senhor da glória, o Jesus Todo-Poderoso. Ele é a vitória sobre a morte e também é a ressurreição dentre os mortos. Ele, Jesus, o nosso Senhor. Preste atenção nas descrições que João deu a respeito do que ele estava presenciando em sua visão. Ele começa dizendo assim: alguém semelhante ao filho de um homem. Era isso que ele estava vendo, só que depois que ele começa a descrever, é algo totalmente surreal, é algo totalmente diferente. Enquanto a gente vai citando aqui, eu gostaria que você tentasse desenhar. Pega um papel, uma caneta e vai tentando desenhar. Aquelas brincadeiras que a gente fazia quando criança, né? Para você ir editando e as pessoas vão dizendo, os psicólogos fazem muito isso. É uma boa hora de você começar a fazer isso. Tente desenhar. Percebam que a descrição que João faz é muito incomum. Não dava para defini-lo como uma mera pessoa. Ao vê-lo, olha o que João disse que estava vendo a respeito de Jesus. Com uma veste que chegava até os seus pés, ele tinha um cinturão de ouro ao redor do seu peito, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Até aí já tem algo diferente de uma pessoa normal. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, às 3 horas da tarde, ao meio-dia, aquele sol em um céu totalmente azul. Era assim que João estava vendo Jesus. Tente desenhar isso. Tente colocar no papel esse ser aqui, que o texto traz características a respeito dele. É impossível descrevê-lo como ele realmente é. Essa foi a forma que ele se revelou e que João conseguiu enxergá-lo. Já em outros momentos ele se revela de formas totalmente diferentes. Mas um dia, todos nós o veremos como realmente ele é. Aleluia. Nós o veremos face a face, nós veremos o seu rosto, nós veremos a Jesus, aleluia. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é o Senhor sobre todos os senhores da terra, Ele é o Senhor sobre tudo. Ninguém pode se comparar a Ele, Ele é o Rei do universo. Jamais alguém que realmente tenha se encontrado com Jesus
poderá permanecer igual depois desse encontro, porque ele muda a vida das pessoas, ele transforma. Quando Jacó se encontrou com ele no vale de Jaboque, Jacó saiu mancando da coxa, e criou-se uma tradição em Israel que ninguém comia parte da coxa do animal por causa daquele acontecimento. Para o resto da vida, Jacó foi conhecido não mais como enganador, como Jacó, mas como Israel, um vencedor, porque ele se encontrou com o Senhor no vale de Jaboque. Quem se encontra com ele tem a vida totalmente mudada, completamente mudada. Não podemos continuar a permanecer igual. Quando a gente aprende na escola, ainda quando criança, a tratar as pessoas mais velhas com respeito, nós a chamamos de senhor, de senhora. É o tratamento. Antigamente, eu não sei, aqui em São Paulo parece que não tem muito esse costume. Eu ainda tenho com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, que ainda é viva, né, uma só que ainda é viva. Mas aqui em São Paulo, nem meus filhos têm muito esse costume de pedir benção. Né? Benção, pai, benção, mãe. São poucas as casas que fazem. Aqui alguém faz isso ainda? Faz? Olha, aqui ainda tem, metade do que está aqui ainda tem. Mas a maioria parece que vai se perdendo. Até postaram essa semana no status do WhatsApp, acho que foi o pastor Cristiano que postou, né, pedindo ali, alguém pedindo bênção para o avô, pedindo bênção para a avó, e ele falou, será que alguém dessa geração ainda se lembra disso? Porque se tornou raro esses tratamentos respeitosos, e é tão gostoso, às vezes a gente ia deitar já, e lá da cama, né, já escuro, você gritava, benção mãe, Deus te abençoe meu filho, benção pai, Deus te abençoe meu filho. Era uma forma que nós aprendemos a tratar com respeito as pessoas mais velhas, aprendemos a chamar os nossos pais assim, aprendemos a nos dirigir com aqueles que estão ou são de uma posição superior à nossa. Mas essas pessoas, mesmo assim, meu pai, minha mãe, que a Bíblia diz no 5º mandamento, que eu tenho que honrá-los, que eu tenho que respeitá-los até o dia da minha morte, ou da morte deles, eu tenho que honrá-los e respeitá-los, eles são da mesma espécie que nós. Então não é nesse nível que Jesus é Senhor, não é nesse nível humano, mas é muito além disso. Ele não é Senhor da mesma forma que o governador do estado de São Paulo, ou do seu estado é. Ele não é Senhor da mesma forma que o presidente da república, que imperadores que existem nesse planeta são. Ele está muito além, aleluia. O nível dele é muito mais elevado. Essa expressão, Senhor, nos tempos bíblicos, era muito utilizada pelos escravos que tinham os seus donos, que compravam, pagavam por eles, e aí tinham que cuidar deles, sustentar, alguns até maltratavam, mas os escravos eram propriedades exclusivas de seus senhores, e portanto eles eram gratos aos seus senhores, deviam suas vidas aos seus senhores. Era assim também que eles se referiam ao grande império romano, e ao seu governante, o Nero. Eles tinham que chamá-lo, ele exigia assim, que o chamassem de Senhor. Um homem maligno, um homem terrível, um homem que perseguia crentes. Todos precisavam se reportar a ele em todas as circunstâncias, chamando de Senhor. Por isso ele se tornou um perseguidor terrível dos crentes, dos cristãos, porque para os cristãos não era Nero o seu Senhor, nunca foi Nero o seu Senhor. O seu Senhor, o Senhor dos cristãos, sempre foi e sempre será Jesus Cristo, o único. Portanto, muitos cristãos, eles eram mortos, eles eram torturados por causa dessa declaração. Eles não reconheceram Nero nesse nível de senhorio elevado que só cabe a Jesus. Aí tem um texto na Bíblia, Romanos, capítulo 10, versículos 9 até o 13, que mostra a implicação do que era isso. Paulo está escrevendo aos romanos sobre esse tratamento a respeito de Jesus.
E ele diz assim, versículo 9, presta atenção, aí imagina o contexto que Nero está no seu trono, Nero está no seu palácio, e ele decreta que todos têm que reconhecer que ele é Senhor, e os cristãos estão dizendo, não, o único Senhor que nós conhecemos é Jesus, o único Deus, o único poderoso sobre as nossas vidas é Jesus. Aí Paulo vem e escreve para eles assim, Romanos 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, aleluia. Aí ele diz no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que confia, jamais será envergonhado. Não há diferença entre justos e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aleluia. A salvação está para aqueles, está disponível para aqueles que reconhecem Jesus como o Senhor absoluto de suas vidas. Então Paulo está dizendo para os romanos que eles precisam se posicionar diante das ameaças, diante do decreto, diante das situações que eles estavam vivendo de ameaça de mortes, publicamente, quem de fato é o Senhor das suas vidas, ainda que isso lhes custasse a vida, e custou a vida de muitos. Diz a história que Nero chegou a colocar hastes no seu jardim, para amarrar os cristãos ali, colocar gasolina neles, um combustível, e fazer deles a luminária do seu jardim. A história diz isso, de tão horrível que era esse homem, de tanto ódio que ele tinha dos cristãos, porque não se curvavam diante dele. Então entenda bem, declarar que Jesus é Senhor de minha vida e da sua vida, é algo muito mais profundo do que qualquer um de nós possa imaginar. Eu estou dizendo que Ele tem total domínio sobre a minha vida. Eu estou dizendo que eu pertenço inteiramente a Ele e devo a minha vida unicamente a Ele. Você pode declarar aí, você pode escrever aí no chat, Jesus é o único Senhor da minha vida. Ele é o único Senhor, não tem outro. Podem colocar pesos, podem colocar ameaças, podem fazer decretos, Jesus continuará sendo o Senhor absoluto da nossa vida, não tem outro. Ainda hoje, no Oriente Médio, em alguns lugares do mundo, cristãos passam por essa situação, pois ao reconhecerem a Jesus e não o negarem diante das autoridades, eles são torturados, são fuzilados, são decapitados, queimados. E aí vem a pergunta para nós, será que nós estamos realmente entendendo o que é isso? A Eliane tem falado esses dias, a gente estava andando ontem, dando uma caminhada, porque você tem que sair da tua casa de vez em quando, viu? Saia de máscara, saia com álcool gel, saia de algo mais, saia um pouquinho e dê uma andada. Não vai para fazer aglomeração, mas dê uma caminhada, vá em algum lugar que não tenha muita gente para você caminhar, para você tomar um solzinho, é necessário isso, faz bem para a tua mente, faz bem para o teu corpo. E ela tem dito assim, será que a gente vai voltar? Olha que coisa, será que a gente vai voltar? Será que o último culto não foi aquele que o Mateus pregou? Aquela última quarta-feira lá do mês de março, se eu não me engano, dia 19, dia 18 de março, que a gente nem imaginava que já em seguida as portas iriam se fechar, e já está fazendo mais de 40 dias, que a igreja está com as portas fechadas. Aí eu falei, não, talvez eu acho que vai voltar. Ela falou, então, não sei não. Eu penso que pode ser que as coisas piorem, que as coisas comecem a piorar. Eu não sei se vocês ouviram dizer, mas a economia mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, está chegando à marca de 30 milhões de desempregados. 30 milhões! O Brasil chegou, acho que a 13, 14, há um tempo atrás, já estava todo mundo desesperado, agora já está batendo 15, 16. Mas os Estados Unidos dobrou. O que vai acontecer ainda? O que está por vir ainda?
Eu quero dizer para você, não importa o que aconteça, permaneça declarando que Jesus é o teu único Senhor. Permaneça declarando que Ele é o Senhor da nossa vida. Aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que nos deu a vida eterna, espera que nós o confessamos publicamente como nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o Senhor acima de tudo e de todos. A salvação que o Pai prometeu em Isaías 35 está confirmada e conquistada por Jesus. Olha o que o texto de Isaías 35 diz, a partir do versículo 1. O deserto se alegrará, e crescerão flores na terra seca. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como o Monte Líbano, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Então, queridos, esse texto fala muito para nós hoje. Fortaleçam, versículo 3, fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o seu Deus, o nosso Deus, está aqui com a gente. O Deus do trono, o Deus da eternidade, desce na terra para guardar o seu povo, aleluia. Digam aos desanimados, não tenham medo, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os inimigos do povo de Deus. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, aleluia, aleluia, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão por terras secas. A areia quente do deserto virará um lago. Olha que negócio interessante. A areia quente do deserto vai virar um lago de águas aquecidas, para você relaxar, para você ficar tranquilo, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto, virarão brejos, onde crescerão tábuas e juncos. Versículo 8, haverá ali uma estrada que será chamada o caminho da santidade, aleluia, nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus, até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, nesse caminho não haverá animais selvagens, não passarão por ele animais perigosos, andarão somente os salvos. Eu vou andar lá, eu creio que você vai andar também. Andaremos por esse caminho, veremos tudo isso que o Senhor prometeu. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Olha que coisa gloriosa. Voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos dará a alegria da salvação. Ele fará com que saltemos de alegria diante dele. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso, queridos, e muito mais, que está garantido para cada um de nós. E cremos piamente em todas estas promessas, porque foi Ele, o nosso grande Senhor Jesus, quem nos prometeu, e Ele é absolutamente fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Nenhuma das suas palavras cairão por terra, nenhuma. Ele vai fazer todas as coisas se cumprirem fielmente ao seu devido tempo. Por quê? Você pode perguntar. Porque Ele te ama. Ele ama você.
Ele te ama, meu querido, Ele te ama muito, minha querida irmã. E o amor dele é um amor eterno. A gente vai cantar isso agora, junto com um grupo de louvor. Jesus te ama. João 3,16. O Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem a vida eterna. Pastor, por que então que eu ainda tenho que ter medo desse vírus e eu posso morrer? Eu já disse para você, você não vai morrer, você vai dormir, o sono dos justos. E vai chegar um momento que quem vai te acordar não é teu pai, não é tua mãe, não é teu irmão que te acorda chacoalhando. Vai ser aquele chamando o teu nome, você vai ouvir. Sabe o que aconteceu com Maria lá, naquele jardim da ressurreição? Que ela estava duvidosa, ela estava chorosa, pensando que ele não tinha ressuscitado. E ela se encontra com um homem que ela pensa que é o jardineiro. E ela fala assim, aonde o Senhor colocou? E ele olha bem para ela está chorando, e diz assim, Maria! Quando ele diz Maria, ela conhece a voz. Quando você dormir o sono dos justos, e ele te chamar pela primeira vez depois do seu sono, você vai ouvir a voz dele e vai identificar, e você vai acordar celebrando, exaltando a Jesus. A cruz é a expressão exata desse amor, e o céu é a certeza absoluta que esse amor nunca terá fim. Vamos cantar? Aleluia, aleluia, te adoramos, Jesus. Foi tudo por amor, foi tudo por causa de você, por nossa causa. Ele nos amou, Ele te ama, Ele me ama. Aleluia. Tem ciúmes de mim. Você pode declarar isso? O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Como você vai responder a esse amor? Como responderemos a tão grande graça? De repente não vejo mais minhas vai passar. Ações, eu só vejo. Aleluia. Olhe para Ele, querido. Olhe para Ele, querida. Percebo quão maravilhoso Ele é. E o quanto Ele é maravilhoso. Ele quer. Ele nos ama. Ele nos amou. Ele me amou. Obrigado, Jesus, por tanto amor. Ele me ama. Obrigado a Deus por exalar amor sobre as nossas vidas. Ele me amou. Aleluia. Exalte o nome de Jesus. Olha que oportunidade rica que Ele te dá. No meio de uma tribulação mundial, no meio de aflições terríveis, de ameaças terríveis, você pode adorar Jesus. Feche os teus olhos agora e só agradeça. Diga a Ele, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor me fez um adorador. Não são as circunstâncias que vão nos roubar a alegria de adorar. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia, aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o quanto que Ele me quer. Declare. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O amor dele é eterno. O amor dele é soberano. O amor dele nos constrange, o amor dele nos atrai. Obrigado, Jesus, por nos amar. E nós queremos retribuir esse amor, nós queremos retribuir essa graça, meu Pai, que o Senhor tem por nós. Aleluia, em adoração, em exaltação ao teu nome.
recebe-nos no teu altar, recebe-nos no teu trono de glória, recebe-nos em adoração, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama. Me ama, Nos ama. Ele me ama. Mostre pra Ele que você também o ama. Ele me ama. Nós também o amamos, Jesus. Que o teu amor transborde nossos corações. Que nós não nos tornemos filhos mimados, como se fôssemos preferidos, não. Que nós saibamos viver Somos sua herança, para aquele que Ele é o nos nosso amou. galardão. Seu olhar de graça Nos dê forças, atrai a redenção. nos dê fé, Se a graça nos dê ânimo, é nos dê oceano, coragem para não estamos negarmos a Deus, afogando. para não recuarmos, Senhor. O céu se une à terra como um Aleluia. beijo apaixonado. Meu coração dispara Presença e dele. meu peito presença. acelerado. Não tenho tempo pra perder com Não guarde mágoa no teu ressentimentos coração, quando penso. não guarde ressentimentos, porque Ele já te amou. Ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Pega a tua voz, declare. Ama, Ele Diga pra Ele também: eu te amo, Jesus. Ele Diga pra Ele: eu te adoro, Senhor. Ele me ama. Ele me amou. Isso é uma verdade incontestável. Ele me ama. Não precisa provar mais nada pra ninguém. Ele me amou. As palavras que João tentou achar para escrever no capítulo 3, versículo 16, parece que sumiram da sua mente. Eu não sei se existisse dicionário na época, ele estaria procurando, mas ele colocou de tal maneira, Jesus amou a sua vida, de tal maneira Ele te ama. Muitos podem dizer o contrário. As coisas que estão acontecendo podem querer te levar a pensar que Ele não está mais com você, que Ele não te ama mais. Mas eu digo para você nessa manhã, em nome de Jesus, na dor, Ele continua te amando. Aleluia. Se o desemprego bater na tua porta, Ele vai continuar te amando. Falei para a Eliane ontem, quando a gente caminhava, falei: amor, uma coisa eu tenho certeza, fome a gente não vai passar. Porque eu me apego naquelas passagens que o Senhor fez milagres em tempos de fome, em tempos de escassez para os seus servos. Então não sei se ainda voam corvos aqui pelo céu de São Paulo, não sei, mas Ele vai fazer chegar até a nossa casa, Ele vai fazer chegar até a tua casa, não vai faltar para você. Ele vai prover. A tua fé pode ser provada, a tua fé pode ser testada, mas o Senhor mostrará sinais, milagres gloriosos, para que você entenda que Ele continua com você na aflição. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus, vamos invocar, vamos lançar o nosso coração, vamos pedir fé para Ele, vamos pedir. Eu falei ainda para a Eliane também, falei: Eliane, parece que no início da fé, se isso acontecesse, humanamente falando, parece que a gente estava mais preparado. Você encarava toda e qualquer situação, mas aí a gente vai se acostumando com as coisas, você vai se acostumando, você vai se acomodando, mas ao mesmo tempo eu disse para ela assim: é porque a gente não está vivendo ainda a aflição mesmo, a falta mesmo, as perdas mesmo, porque nessas horas eu creio, tenho certeza, Deus continua se manifestando, Deus vai se manifestar como se manifestava no passado. Vamos falar com Ele. Pai, no nome de Jesus,
Nós estamos reunidos na tua casa de oração aqui, e muitas pessoas nos seus lares. Pode ser que tenha alguém no trabalho, Senhor, com fone de ouvido, e tentando no seu momento de folga assistir esse culto que nós estamos transmitindo, ó Pai amado, pela internet nesse momento. Nós nos limitamos à tecnologia, nós nos limitamos ao espaço, nós nos limitamos às circunstâncias, mas o Senhor não. O Senhor continua glorioso, o Senhor continua no controle, o Senhor continua dando ordens, o Senhor continua, meu Pai amado, abençoando, livrando, guardando, julgando também. E nós entendemos, pela Tua palavra, que passaremos por essa tribulação e sairemos do outro lado para a eternidade. Aleluia, aleluia. Mas eu quero orar, meu Deus, também, por pessoas que, por ficarem tanto tempo dentro de casa, o desânimo começou a bater, a depressão começou a tomar conta, e essa pessoa, meu Deus, começou a ter pensamentos terríveis. Essa pessoa começou a ouvir vozes horríveis. As noites não são mais noites tranquilas, são noites perturbadoras. No nome do Senhor Jesus, nós pedimos, ó Pai, envia a Tua paz, a paz que excede a todo entendimento, a paz, ó Deus, que não é a ausência das aflições, não é a ausência das guerras, não é a ausência das perdas, é a paz em meio a toda a tribulação. Aleluia, aleluia. Fala com essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai amado, certos de que não sabemos o tempo, não sabemos como será, se vai se agravar, se vai diminuir. O que temos certeza é que o Senhor não irá nos abandonar, o Senhor não irá se apartar de nós. Há uma promessa na Tua palavra, o Jesus, o Senhor, o grande Senhor fez: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Nós Te adoramos e Te exaltamos. Tem misericórdia de nós, nos ajude, alimente a nossa fé, nos dê, meu Pai amado, discernimento, nos dê, ó Pai, tranquilidade, nos dê a mente de Cristo. Senhor, nos dê, ó Pai amado, o consolo e o conforto do Espírito. Nos dê, meu Deus amado, a visão que o Senhor deu aos profetas, aos apóstolos, para ver. Teve uma ocasião, ó Pai amado, que o profeta estava, meu Pai, diante de uma situação difícil, e o seu moço começou a dizer: olha, eles são muito maiores do que nós, é o exército muito maior do que nós, eles estão em muito mais soldados, um volume muito grande. Aí o profeta orou e falou: abre os olhos dele, Senhor, abra os olhos dele para ele ver que quem está conosco é maior. E quando os olhos do moço foi aberto, ele viu carros e cavaleiros, ele viu anjos, ele viu homens de guerra, e a multidão que estava com eles era muito maior do que aqueles que eram contra ele. Oh, aleluia. Talvez os teus olhos, os meus olhos estejam um pouco ofuscados, e Deus sabe disso, porque a nossa matéria, a nossa carne, ela tende a se corromper, e Jesus já disse isso aos seus discípulos lá no jardim do Getsêmani: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então orem, perseverem na oração, façam os seus propósitos de jejum, se você puder na madrugada, ore, porque Ele ouve a oração do justo. Aleluia. Pai, eu oro por aqueles que estão hospitalizados, o pai do pastor Felipe, o presbítero Adão, a diaconisa Marinete, eles foram acometidos com o Covid-19, são pessoas do grupo de risco, mas o Senhor é poderoso para curar, e nós pedimos misericórdia do Senhor e cura. O presbítero Adão está internado, a diaconisa Marinete está sendo tratada em casa, mas o Senhor é poderoso, tanto para curar no hospital, para curar em casa. O Senhor tem todo o poder, o governo está nas tuas mãos, o Senhor é médico dos médicos. Nós oramos, ó Deus amado, pelo cunhado da Mara, que também estava entubado no hospital. Ó Pai, cuida dele,
oramos pelos nossos irmãos aqui da igreja de Guarulhos, oramos pelos nossos irmãos do Rio de Janeiro. Senhor, esse vírus tem ameaçado e tem atingido muitas famílias. Tem misericórdia, traz consolo às famílias enlutadas. Faz lembrar, ó Pai, do que é apenas um sono. Não importa se foi o vírus, não importa se foi um infarto, não importa se foi um AVC, a causa é porque a gente tinha que dormir. Mas depois desse sono, ressuscitaremos com Ele, aleluia! Viveremos eternamente com Jesus, aleluia! E isso, ó Pai, precisa estar bem claro e firme no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos, amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você se apegue às Escrituras, leia a Bíblia todos os dias, ouça louvores de adoração ao Senhor, cante louvores na tua casa, fale com pessoas que tenham palavras de vida para te dar, não fica procurando notícias ruins, não fica compartilhando coisas ruins, coloque os teus olhos no Senhor, coloque os teus olhos em Deus, porque a multidão que vem é grande, mas os nossos olhos estão postos nele, que é o Salvador, que nos dá a vitória. Nós vamos ofertar nesse momento, e a oferta sempre é um momento de gratidão a Deus, não é pagamento de dívida, não é compra de bênçãos, não tem um balcão aqui de negócios, não. A oferta é parte da adoração, a oferta é parte da gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por nós, e nós agradecemos. Davi, um dos grandes reis da Bíblia, ele disse assim: quem sou eu, quem meu povo para dar ao Senhor grandes coisas como essas que eles trouxeram, porque eles trouxeram muitas coisas para a construção do templo. E aí ele reconheceu: tudo vem das tuas mãos, nós recebemos das tuas mãos e devolvemos parte para as tuas mãos. Isso é oferta, é algo por fé, por fidelidade. E eu peço a você que faça a sua oferta agora. Tem a conta ali que você pode fazer a sua transferência, o banco é o Bradesco, tem o número da agência, o número da conta, se precisar tem o CNPJ também da igreja. Faz a sua oferta segundo você propôs no seu coração, transfira também o seu dízimo. Se você não tiver condições de fazer transferência, faça depósito no caixa eletrônico, ou ainda utilize o aplicativo que a igreja disponibilizou para todos os seus membros aqui fazerem. Se você não é membro da igreja e você deseja fazer a sua oferta, se você não é membro da igreja e você deseja dizimar, você entendeu isso que é um princípio bíblico, faça também, procure alguém que você tenha o contato que é da igreja e peça para ele passar essa conta, o aplicativo. No aplicativo você pode fazer por boleto bancário ou por cartão de crédito. Deus continue abençoando a sua vida e prosperando a sua família. Daqui a pouco a gente vai orar pela sua vida financeira e vamos agradecer pela sua contribuição e vamos despedir com a bênção apostólica. A gente quer agradecer aqui, nesse momento, por uma ou três grupos, né, que nos abençoaram na semana passada, no sábado passado, enquanto a gente estava aqui fazendo o culto ao vivo, nós recebemos uma doação da Peluso, do Estupe e da Guaritá Advogados, é onde a nossa irmã Amanda Prado congrega, ou melhor, trabalha, né? Ela serve ali nessa empresa, nesse grupo de advogados, e congrega aqui com a gente na igreja de Parque dos Chaves. E ela falou para eles lá daquilo que a gente está fazendo, a igreja aqui, mesmo antes de receber essas doações assim em cestas básicas, eles doaram para nós 10 cestas básicas, mas os próprios membros aqui de Parque dos Chaves estavam doando parte dos seus alimentos, né? E a gente foi nas casas buscar, e até aqui não tem faltado para ninguém, nós temos repartido, e graças a Deus as famílias carentes têm recebido. Agora veio também a ajuda do governo, que é pouquinho, mas ajuda, quem não tem nada já ajuda, e nós agradecemos esse grupo de empresas aqui, esse grupo de advogados que nos ajudaram. Se você também
quiser nos ajudar com doações de cestas básicas, entre em contato com a gente, mande lá no Face da igreja, ou no próprio chat, aí você fala, olha, eu quero participar, eu quero ajudar. A empresa que você trabalha, se você compartilhar lá, e essa pessoa, o dono dessa empresa, se compadecer e quiser doar, a gente pode retirar lá, ou eles podem entregar, como foi feito aqui. O certo é, em tempos difíceis, Deus levanta pessoas generosas, para compartilhar amor e esperança. Faça isso também, e tenho certeza, Deus continuará sustentando, e nós passaremos por essa tribulação, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu quero agradecer aqui o grupo de louvor, quero agradecer ao Juninho, que está aqui interpretando esse culto, a toda a equipe técnica, né, que está aqui, o pessoal da filmagem, do som, da imagem, enfim, todo mundo que está aqui. A Sara está aqui no cantinho, viu? Você ouve um teclado, ela está aqui no cantinho, está tocando também o teclado, a gente agradece. Aqueles que não puderam vir hoje gravar, foi feita uma escala, a gente agradece. Os irmãos que estão em intercessão por nós, que colocaram lá no chat passado, né, quando a gente teve alguns problemas, parabéns pelo esforço, enfim, a gente agradece também a sua oração. Acreditamos que esse culto está chegando com melhor qualidade para você, e vamos melhorar mais ainda com a graça de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pelo sustento diário, pela provisão, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela bênção derramada sobre a nossa vida. Continue, ó Pai amado, guardando os teus filhos, abençoando o seu local de trabalho, os seus patrões, ó Pai, fazendo prosperar em meio à crise, ó Deus. Não deixe faltar, ó Pai, não deixe os teus filhos perderem o emprego, a fonte de renda. Continua provendo, ó Pai amado, e continua abençoando. Nós oramos por esse grupo de advogados, ó Pai amado, Peluso, Estupe e Guaritá. Nós colocamos em tuas mãos essas vidas, suas famílias, porque eles, ó Pai, foram generosos, nos ajudaram, ó Pai, a ajudar outras famílias. Que o Senhor os recompense com bênção de vida, com prosperidade, com saúde. Que o Senhor abençoe eles com salvação, que é o maior milagre, ó Pai, que um ser humano pode receber. Nós oramos em o nome e para a glória de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, nos encontramos nos próximos cultos, seja abençoado sempre. Aleluia. Irmãos, só um aviso rápido para vocês, não vamos esquecer que ontem, às 18 horas, nós começamos 24 horas de oração, uma vigília de 24 horas de oração proposta pela Diretoria Geral e a Junta Geral Deliberativa da IAP. E hoje, das 16 horas às 17, é o nosso horário. A região da Geral estará em oração. Participe. Vamos orar pela igreja, vamos clamar pelo mundo. Deus pode salvar esse mundo. Obrigado.